O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil num jogo digno até, mas que pagou pela covardia do primeiro jogo e que tentou revirar um cenário quase impossível. Não vou dizer impossível também, porque é um Flamengo que se demonstrou bastante frágil e um Flamengo que deixou o Palmeiras jogar e até o momento pareceu com medo do Palmeiras, mas também que a gente não agrediu muito. Eu acho que o Palmeiras ele fez um jogo digno, mas também não acho que ele jogou bem. Não acho que foi um bom jogo do Palmeiras. E eu vou te explicar agora o porquê. Palmeiras! Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras matou na partida, transformando. O Palmeiras ontem ele pega o Flamengo pela volta do mata-mata da Copa do Brasil, as oitavas de finais, e mais uma vez a gente cai. Mais uma vez a gente não avança na Copa do Brasil, a gente sai precocemente. E mais uma vez no Allianz Parque, e mais uma vez fazendo um péssimo jogo na ida e contando com essa mística que no Allianz Parque a gente vence, a gente se vira, e isso não aconteceu. Não aconteceu nas últimas duas Libertadores e não aconteceu nas últimas 3 Copas do Brasil. Só aconteceu no Campeonato Paulista, que é pré-temporada, né? Então a gente não conta muito. Porque se o Palmeiras termina o ano só com o Campeonato Paulista, eu não vou estar nem um pouco satisfeito. Mas o Palmeiras ontem, para alguns, pode ter parecido que jogou bem, e eu discordo completamente de quem acha que o Palmeiras jogou bem. Para mim o Palmeiras fez um jogo digno, fez um jogo que era o esperado que o Palmeiras fosse fazer. Porque você vem de um primeiro jogo que você se acovarda no Maracanã, e no Allianz Parque você faz o que qualquer um acha que você tem que fazer, né? Que é tentar ter o mínimo de hombridade, o mínimo de culhão e ir pra cima do Flamengo. De um Flamengo também que permitiu ser agredido também. Eu acho que muito desse bom jogo do Palmeiras passa pelo Tite e pelo Tite ter se permitido ser agredido. Eu não sei se essa frase é o certo, mas ele se permitiu tomar porrada no jogo, e isso aconteceu. Mas o porquê que eu não acho que o Palmeiras ele jogou bem tão quanto estão falando por aí? Porque o Palmeiras ele deu 50 cruzamentos e não deve ter acertado nem a metade dos cruzamentos. O Palmeiras ele mais cruzou do que criou. Eu acho que o Palmeiras ele jogou bem. Eu acho que o Palmeiras ele joga bem até a saída do Mike e do Felipe Anderson. Que ali o Palmeiras ele realmente estava jogando bem. Ali o Palmeiras ele estava propondo o jogo, passando a bola não estava queimando no pé, a gente não pegava a bola e já cruzava, não. Ali a gente estava com calma. A gente estava fazendo cruzamento? Tava, porque esse é o estilo de jogo do Palmeiras. E o Palmeiras é um time muito mais vertical do que pelo meio de campo. É um time que explora mais o cruzamento do que ali aquela tabela no meio, aquele passe para alguém fazer a infiltração. Então até aí tudo bem, até aí tudo normal. Mas o que não pode é você se limitar a cruzar a bola em todas as jogadas. E o Palmeiras fez isso após a saída do Mike e do Felipe Anderson. Que também o Mike, pra mim, com todo respeito ao Mike, é um cara que eu gosto, é um cara que eu acho que é cotado pra seleção brasileira, é um cara que pra mim ele tem 30% do título da Libertadores, tem ele lá, porque se não fosse o Mike a gente não estaria comemorando o tri da Libertadores, em cima do Flamengo. Mas por mim o Palmeiras encerraria as atividades profissionais com ele hoje. Mike, você é um puta lateral, você é um cara do bem, é um cara que honrou o manto, joga muita bola, mas não dá, cara. Não dá também, não dá pra gente ter um jogador de vidro no elenco, não dá pra gente ter um cara que ele deixa mais a desejar, ele não joga, um cara que não joga metade da temporada. O Mike ele vem sofrendo com lesão, cara, já tem um tempo. Eu acho que ele não conseguiu ficar 3 meses jogando.
Ok também que ele é reserva do Marcos Rocha, mas porra, nos 2 jogos que ele voltou de lesão, ele se machucou, não aguentou 20 minutos, ou seja, pra mim, se eu fosse ali o Anderson Barros, a Leila, o próprio Abel, eu já estaria procurando outro lateral pro lugar do Mike, porque o Giai, pelo visto, ele vem pro lugar do Rocha, não do Mike. Eu acho que o Mike e o Marcos Rocha, porra, honraram, mas pode ir embora os dois, porque o Marcos Rocha ele é horrível pra mim hoje em dia, e o Mike de vidro não dá pra contar com ele, ou seja, bye bye. O Felipe Anderson, eu vi gente falando que, não, o cara sem sangue, o cara que tomou a bolada e não quis jogar, mas pô, a gente tem que lembrar também que o Bruno Henrique toma uma bolada e quase fica cego, ou seja, é algo bastante prejudicial. E você consegue perceber que a partir do momento que ele toma a bolada, ele já não está tomando boas decisões, ele já está meio inseguro, então eu acho melhor ele pedir para sair. Só voltando no Mike, eu não estou culpando ele pela lesão, eu acho que o atleta não tem culpa, mas também a gente não pode depender do Mike. Se for para continuar com ele, que tenha um acima dele, que tenha um melhor que ele, porque não dá para depender de um cara que a gente não sabe nem se vai conseguir jogar. Mais uma vez ali parece que ele vai desfalcar o Palmeiras por uma boa parte da temporada. Então eu acho que a gente já devia ir atrás, porque eu acho que não dá pra contar com ele pro Mundial de 25, por exemplo, assim como não dá pra contar com o Marcos Rocha e como não dá pra contar com uns bons caras aí do elenco do Palmeiras. Continuando do jogo, o Palmeiras ele consegue um gol ali aos 6 minutos, um gol jogando bem, com uma boa participação do Caio Paulista. O Caio Paulista foi bem no jogo, não tirarei a ele inclusive. Mas a partir do momento que sai o Felipe Anderson e o Mike, começa o desastre, né? Começa aquele show de bola parada, aquela partida de polo aquático, que a bola não sai do ar. Que polo aquático, pra quem não sabe, é aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui lá, aqui pra cima. E o Palmeiras começa com esse polo aquático, né? O Palmeiras começa com um cruzamento. Curiosamente, o Palmeiras ele cruza todas as bolas quando entra o Marcos Rocha. O Palmeiras é um time que parou de criar. Toda vez que entra o Marcos Rocha, o time só se limita a chutão. E principalmente chutão pro Rony, com o Everton que viu que tinha alguma coisa acontecendo. Porque desesperado no jogo também, completamente desesperado. A bola aparecia, ele já bicava, não tinha um mínimo de senso ali pra procurar quem tava ali. Eu não sei se esse jogo a casa dele, eu não sei se ele apostou o avião dele na bet, porque ele tava completamente desesperado no jogo. Qualquer bola que vinha nele, ele já cruzava pro Rony e deu errado todas, mais uma vez, né? E parte de eu não achar que o Palmeiras não jogou bem é por isso. É um time muito desesperado. Desesperado. Qualquer lance era bola na área. O menino, eu acho que o menino ele foi o jogador que mais cruzou bolas na área no futebol inteiro, em uma partida ontem. Porque todas as vezes que eu vi o menino, ele levantava a cabeça e chutava a bola pra alguém. Deu errado todas. Tudo bem que o Palmeiras faz um gol de cruzamento, mas como eu já falei, naquele momento da partida não era só isso que o Palmeiras fazia. O Palmeiras estava tão mal depois das saídas que não conseguiu nem criar mais pelo meio de campo. Não conseguiu criar nem pelo meio, nem pela lateral. Porque antes de sair o Palmeiras ele tava aqui passando, a bola vinha no Caio Paulista, chegava no Veiga, depois chegava no Mike, aí voltava, aí o Everton passava, aí vinha o Caio Paulista, que a gente conseguia trocar esse passe, conseguia. Que inclusive me surpreendeu quando eu vi que o Palmeiras ia jogar com a linha de 3. Eu falei, não vamos conseguir fazer um mísero gol em casa. Mas me surpreendeu, porque o Palmeiras com a linha de 3, naquela formação dos 3 zagueiros, conseguiu jogar bem. O Felipe Anderson ali na direita, o Caio Paulista na esquerda. Conseguiu jogar bem o Palmeiras, eu não tenho muito o que reclamar nos 15 primeiros minutos. Porque depois disso foi aquele futebol Abel 2024-2023, que é passar a bola no Marcos Rocha e ele cruzar. E a gente tentar torcer aí pro Rony ganhar uma de cabeça, sendo que ele nunca ganha, até porque ele tem 1,60 de altura. Então não tem muito o que falar do Palmeiras.
foi um jogo digno. Eu não acho que seja digno de aplausos, como a torcida fez. É que eu não gosto de ficar falando quem é mais torcedor ou quem não é, mas a partir do momento que a gente tem a nossa quinta eliminação em casa, vamos ver aqui: Atlético Paranaense, São Paulo de novo, Flamengo, Boca Juniors, exatamente, quinta eliminação em casa e o quinto aplauso em casa. Eu só não sei se aplaudiram contra o Boca, mas contra o Atlético Paranaense, as duas contra o São Paulo e contra o Flamengo aplaudiram. O Boca eu não me lembro agora. Mas pô, quinta eliminação em casa e a quinta vez que esse time sai aplaudido depois de perder o jogo. E depois nessas 5 eliminações sempre foram sempre foram idas horrorosas dentro de campo. Eu não sei onde a gente vai parar, porque se a gente não consegue, tudo tem que aplaudir também agora, porque ano passado mesmo, qual que é a lógica da gente toda hora aplaudir esses caras quando eles perdem, e quando um faz gol ele mostra o dedo do meio, o outro manda a torcida se fuder, igual fez o Zé Rafael, que tiveram até que tampar a boca dele. Então, cara, esse peso não é balanceado. Quando o time perde, a gente aplaude, mas aí quando esses caras fazem o gol, eles mandam a gente pra qualquer lugar. O Zé Rafael fica criticando o torcedor até na rede social. Ele é leão nisso, né? Ele é leão em ficar xingando o torcedor de qualquer tipo, mas não consegue ganhar uma no campo. Ou seja, eu acho que não é saudável o que o Palmeiras vem fazendo com a torcida. Tanto a Leila quanto até o próprio Abel. Essa divisão de torcedores e o palmeirense de verdade, os que estão com o Palmeiras, os que não estão. Porque quando o pé do frango azeda, quando o bagulho engrossa, eles vão recorrer pra gente. Como fizeram também. Uma semana atrás aí, quando teve aquela invasão da Mancha Verde no CT, o Palmeiras soltou lá uma nota ridícula, dizendo que não sei o que, esses criminosos aí, alegando até mentiras, que depois foi desmentida essa nota, que ninguém ameaçou nada. Aí o Palmeiras solta uma nota dessa mentirosa. Aí quando chega no dia do jogo contra o Flamengo, faz um vídeo convocando a torcida. Aí depois mostra a foto da torcida lá no corredor alviverde. Aí quando o time perde, é eliminado, vem falar de torcedor de verdade. Ou seja, se você é torcedor de verdade, você tem que concordar com tudo, e isso é errado. Ou seja, eu acho que a gente só tem a perder com isso, com essa divisão entre time e torcida, nós contra eles. Porque o que me parece é que o elenco do Palmeiras ele sempre está tentando provar para a torcida alguma coisa, ao invés de querer recompensar a torcida. Porque em todas essas 5 eliminações a torcida aplaude e você não vê os caras indo ali saudar a torcida. Não, isso não acontece. Os caras vão lá, fazem corredor, gastam puta dinheiro, aí quando perde ainda aplaude, e você não vê um indo saudar a torcida, você não vê nada disso. É uma relação extremamente tóxica, cara, porque os caras aplaudem até na derrota, aí quando um jogadorzinho que tá sendo criticado faz o gol, ele começa a xingar todo mundo. Ou seja, é o poste mijando no cachorro. O Palmeiras ele silencia seus torcedores até no Twitter, tá ligado? Se for ver lá as notificações do Palmeiras, as respostas no perfil do Palmeiras, tem resposta que é ocultada, porque os caras não querem crítica, os caras não querem um mínimo de crítica, sabe? E eu não tô falando aqui que tem que ser perfeito, tem que ganhar tudo, não. Mas assim, saber também que você precisa ser criticado é bom. Porque uma hora a torcida presta, outra hora são os torcedores de mentira que querem o mal. Ou seja, os caras só usam esse discurso da torcida quando convém. Sabe quem não usa o Palmeiras quando convém? A torcida. Porque independente se tá perdendo, se tá ganhando, se tá empatando, se tá mal, se a diretoria tem uma boa relação, se a diretoria não tem uma boa relação, os caras vão lá, a gente vai lá, assiste essa bosta desse time, compra ingresso, compra camisa e tudo mais. Ou seja, o jogo era pra falar, o vídeo era pra falar mais sobre Palmeiras e Flamengo, mas acho que a gente tem que falar sobre isso também, porque
Sinceramente, eu não aplaudiria esses caras em nenhuma eliminação. Mas a torcida foi lá e aplaudiu em todas. E esses caras não têm o mínimo de hombridade de pedir obrigado. Não tem o mínimo de capacidade de ir lá e saudar a torcida depois de ser humilhado. Depois de ser eliminado. Porque essa do Flamengo, ela pode até não ser tão humilhante. A do Boca foi, sabe? Ano passado contra o São Paulo foi também. Então, o que fica é isso, né? O que fica é um time que se reergueu. Eu não consigo falar que o Palmeiras se reergueu ontem, não consigo. Porque eu acho que esse jogo do Palmeiras passa muito pelo Flamengo. Eu quero ver o que o Palmeiras vai fazer lá no Maracanã. Porque aí eu posso falar que a gente se reergueu ou não. Porque esse 1 a 0 eu acho ele muito enganoso em algumas coisas. Eu acho ele bastante enganoso, cara. Porque o Flamengo, ele permitiu a gente ser assim. E mesmo a gente sendo permitido pelo Flamengo, a gente não conseguiu fazer 2 gols. A gente consegue fazer 1. E depois é sempre a mesma jogada. É sempre aquele cruzamento na área. Com os nossos atacantes que também são bem questionáveis, né? Por mais que o Flaco seja um cara que eu gosto, eu não confio nele. Eu não confio nele para pegar uma bola decisiva. Eu acho que como ele ainda é um atacante em maturação, né, em desenvolvimento, ele precisa de 5 bolas ali para fazer no mínimo um gol. E eu acho que o Palmeiras precisa de um atacante que pelo menos em 3 chances vai marcar 1. Seja de cabeça, de perna ruim, de perna direita, de peito, de qualquer parte do corpo. E o inominável da camisa 10, eu acho que ele não atrapalhou tanto quanto vem atrapalhando, mas ele é inofensivo também, né? Não faz nada. E ainda deu um chute lá da puta que pariu e pede calma, sabe? E outra coisa que me incomodou muito é que, cara, aquele goleiro do Flamengo, ele é... Eu não vou falar que ele é horrível, mas ele é no mínimo muito questionável. E ele tava louco pra entregar ontem. Tava doidinho pra entregar. Doidinho. Tanto que o Veiga, ele chuta uma bola, ele defende tudo errado. Eu acho que ele vai catar com a mão, cata no joelho dele. Cara, era só acertar o gol. Era só oferecer o mínimo de perigo pra esse goleiro que a gente faria gol. Me incomodou muito ver o Palmeiras não chutando, não experimentando. Porque tinha lance que a gente podia experimentar um chute, mas aí esse pragmatismo, que pra mim é um câncer dentro do Palmeiras, que é essa bola na área a qualquer custo, que é esse cruzamento a qualquer custo. Os jogadores, eles estão tão automáticos, eles estão tão robotizados nisso, que até quando não tem ninguém na área, quando a maioria toda do Flamengo e só tem um carinha de verde ali na área, os caras vão lá e cruzam. Ou seja, tá pragmatizado já, tá sistemático nesse clube. Parece que é um bando de robô assim, esperando a primeira brecha para cruzar a bola. E isso se deve também ao treinador, mas perceba que toda vez que o Marcos Rocha entra, toda vez que ele tá em campo, esses cruzamentos eles dobram. Porque o Palmeiras, ele tava cruzando a bola ali com o Mike e o Felipe Anderson, mas ali era algo tipo melhor, era algo que era um cruzamento com propósito. A partir do momento que entrou o Marcos Rocha, todas as bolas que o Palmeiras pegava era cruzamento. Até para construir, às vezes o Marcos Rocha, ele tava aqui na linha de defesa e cruzava na outra parte do campo pro Caio Paulista. Aí o Caio Paulista cruzava já na área. Ou seja, é algo automático, é algo que não gosto. Eu acho que é a coisa que mais me irrita nesse Palmeiras do Abel de 2023 pra cá, né? É essa obsessão pelos cruzamentos. E eu acho que realmente é sistemático dos caras. Eu acho que pra mudar isso é difícil. Por isso que eu não acredito que o Palmeiras fez um jogo bom. Por isso que eu não fico tão empolgado assim quanto uns. Por isso que eu não aplaudo quando perde. Porque, beleza, foi um jogo digno, mas vocês não acham que é obrigação também? Não seria meio patético o Palmeiras fazer aquele jogo que fez no primeiro jogo? Aí quando vem para o Allianz Parque ficar na mesma postura? Porque o Palmeiras no Maracanã, ele não foi um time profissional. No Allianz Parque ele foi um time profissional. Mas a gente também não deve aplaudir que um time profissional se comporte igual um time de profissional. É o mínimo.
O mínimo que eles podiam fazer, eles fizeram. Que era o quê? Correr, acreditar em toda a bola, pressionar o Flamengo. Porque imagina, a gente perde 2-0 aqui e vem recuado pra cá. Aí é complicado, né? Ou seja, a gente fez o mínimo e eles foram aplaudidos pelo mínimo também. É que eu não gosto de ficar chancelando o torcedor ou sendo sommelier de torcida. Mas, cara, eu não consigo conceber a ideia de você aplaudir o mínimo de um time de futebol com uma das folhas salariais mais bem pagas aí do mundo, levando em consideração a moeda de cada país. E você, tipo, aplaudir só porque correram. Correr é obrigação, tá ligado? Eu não sou aquele cara que também, tipo, o jogador faz 3 gols e sabe, não, é obrigação dele fazer 3 gols, é o salário dele, por isso que eu não vou aplaudir ele, não vou dar o devido reconhecimento, até porque é obrigação. Eu não sou esse cara, mas quando o time ele corre, quando o time ele se entrega em campo, não dá pra aplaudir isso, porque é o mínimo também. Se a gente tivesse, sei lá, o Juquinha no ataque, o Maicon Leite, o Cezinha do Pão na defesa, o Juca da Aposta no gol, o Clebinho do Picolé no meio, aí beleza, falar, pô, os caras são horríveis, mas pelo menos estão se entregando, né? Mas não, cara. A gente tem o Veiga, a gente tem o Dudu, a gente tem o Everton, o Gustavo Gomes, a gente tem um elenco que recebe uma folha salarial milionária. Então eu não vou aplaudir esses caras por eles tentarem, porque eles tentarem é obrigação deles. O que não seria obrigação deles é, sei lá, fazer um 5-0, um 4. Se eles viram o jogo, aí beleza, a gente reconhece, a gente aplaude, porque, pô, era um bagulho difícil de se fazer. Mas, pô, correr, tentar ganhar na sua própria casa, isso, a gente tem que aplaudir isso. A gente tem que reconhecer isso também. A gente tem que tem que abanar a cabeça, tem que abaixar a cabeça pra isso. Não, cara, não tem. Pelo menos da minha parte, não. E contra o Botafogo agora, né, porque a gente vai pegar o Flamengo no Campeonato Brasileiro e vamos pegar o Botafogo na Libertadores daqui a uma semana. Só pra completar sobre o jogo, eu acho que o Vitor Reis foi muito bem também. É um cara que, pô, não se esconde de jogo grande. Eu acho que o time não foi coletivamente assim horrível. Eu acho que foi só um retrato do Palmeiras mesmo, que é esse time que pega e chuta a bola na área o tempo inteiro. Mas eu não acho que tem, tipo, eu não consigo pegar um jogador e falar, ah, esse cara foi horrível ontem. Acho que o Flaco e o Rony são caras que foram bem mal ontem. Mas eu acho que também ninguém foi extraordinário. O Caio Paulista foi bem também ontem. A gente tem ali os 3 defensores, eu acho que eles foram bem. O Everton foi seguro também, apesar desse desespero dele. Ou seja, o time foi bem. Eu acho que o time e o Abel Ferreira pagaram por uma partida tão sem vergonha no Maracanã. São 2 jogos, né, cara? Tem que fazer. Pra você ganhar um mata-mata, você tem que jogar o primeiro e o segundo. Eu vou fazer um vídeo depois sobre essa mística do Allianz Parque, da gente, não, o Allianz Parque vira. Pra você ver o quão isso é uma mentira. Uma mentira que se criaram na cabeça do torcedor, que eles mesmos vendem. Mas como aqui eu já me estendi demais, e eu falei até de coisas que não são do jogo, como a relação da torcida. Vou falar um pouquinho ali sobre expectativas contra o Botafogo e contra o Flamengo de novo. Pra mim, a gente só vai saber se o Palmeiras realmente aprendeu uma lição no jogo contra o Flamengo e contra o Botafogo. Porque se a gente vai de novo no Maracanã e fica com o rabinho entre as pernas, ali tem pra mim como um claro sinal que não entendemos nada do que aconteceu na Copa do Brasil e a gente vai continuar seguindo. E também contra o Botafogo, que se a gente faz um jogo de ida tão tão patético quanto a gente fez no Maracanã, também vai ser mais um claro sinal de que esse time não aprendeu nada sobre o jogo de ida e sobre a eliminação contra o Flamengo. Ou seja, é só esperar agora. Para resumir aqui, pênalti no Flaco, quer dizer, pênalti no Pedro lá, do Murilo, eu acho que não foi, mas esse é o problema também, porque
daqui a 3 rodadas no Campeonato Brasileiro vai ter um pênalti dado igual esse do Pedro, sabe? Então não existe critério, cara. Não existe um critério. Daqui a pouco vai ter um gol do Palmeiras que vai ser o exato mesmo lance do Flaco e vai ser gol. Daqui a pouco vai ter um gol do Bahia que vai ser o exato mesmo lance do Flaco e vai ser gol. Aí depois o Juventude vai fazer um gol igual e vão anular. Aí depois vai ter um pênalti igual ali o do Murilo e vai dar. Aí depois vai ter um pênalti igual ao do Murilo e não vai dar de novo. Ou seja, não existe um critério. E o nosso VAR da CBF tem 4 pixels também. Porque é difícil você contestar que é manipulado. É difícil você acreditar na honestidade de uma entidade quando você vê que até a ferramenta dos caras tem 4 pixels. Ou seja, você tende a acreditar mais que isso é manipulado, porque com uma ferramenta de 4 pixels fica mais fácil para você manipular as pessoas, até porque não dá para se tirar muita conclusão de uma câmera de 4 pixels. Não dá para acreditar que, sei lá, o Tirateima da Globo em 2013 tinha uma resolução melhor do que o VAR da CBF. E também sobre o Daronco, puta árbitro fraco, árbitro horroroso, árbitro anti-futebol. Porque já é difícil você ter um time que é anti-futebol. Aí você pega um árbitro que é anti-futebol, os dois se juntam e fica uma maravilha. Porque o cara picota o jogo inteiro, é falta aqui, falta lá, falta não sei aonde. Porra, então é complicado. É complicado porque não existe uma padronização. Todo jogo tem um lance questionável, todo jogo tem um lance que foi dado para um, mas não foi dado para outro. Ou seja, é uma patifaria, vai continuar prejudicando tudo e todos o VAR. E não tem o que fazer. Só se os caras quiserem mudar mesmo. Se a CBF ali ela pretende que o campeonato seja mais profissional, tem que rever também bastante o conceito aí dos árbitros. E também sobre o Abel ter sido expulso, pra mim é o fim do futebol. Você tem VAR para técnico e pra todos também. Tanto faz se o técnico ele chuta microfone, se ele chuta água, tanto faz, mano. Tanto faz. É a Arábia Saudita do futebol, algumas regras, tá ligado? Parece que você tá vivendo naqueles países que você não pode fazer nada, senão é cadeia. É a Arábia Saudita do futebol essas regras.